História dos meus mais antigos antepassados de quem muito me orgulho descender. 1 de agosto de 1137, morre Luís VI, o Gordo, rei dos francos, meu 30º e 32º avô, quinto avô da rainha Santa Isabel, mulher do rei Dom Dinis de Portugal. Luís VI, o Gordo, rei dos francos, nasceu em Ende, a 1 de dezembro de 1081 e morreu em Paris, no castelo de Betty, a 1 de agosto de 1137, era filho de Filipe I, rei dos francos e de Berta da Holanda, neto paterno de Henrique I, rei dos francos e de Ana de Kiev e neto materno de Floris I, conde da Holanda e de Gertrudes da Saxónia. Luís VI, também chamado de Luís, o Gordo, ou o rei de Saint-Denis, foi rei dos francos de 1108 até sua morte. Filho de Filipe I e da sua primeira esposa Berta da Holanda, o seu reinado foi marcado por iniciativas de concentração de poder na coroa. Foi a partir dos reinados de Luís VI e do seu filho, sob os conselhos do abade Suger, que a realeza começou a exercer um papel nacional, em resposta ao apelo dos seus súbditos. A justiça do rei decidiria os conflitos entre diferentes vassalos, confirmaria as cartas de foral das comunas aos burgueses das cidades e garantiria as propriedades do clero. Subida ao trono. Depois de repudiar a sua mãe, Berta da Holanda, em 1091, e apesar dos protestos do clero, o seu pai casou no ano seguinte com Bertranda de Montfort, condessa de Anjou. Luís, o jovem príncipe nascido do primeiro casamento do rei, foi educado por Suger, futuro abade de Saint-Denis, que se tornou seu amigo íntimo e depois conselheiro. Depois de ser armado cavaleiro a 24 de maio de 1098 em Abbeville, Somme, Luís foi associado ao trono depois de combater o duque da Normandia e os senhores castelães dos domínios reais que frequentemente se rebelavam contra a autoridade real. A 29 de julho de 1108, Filipe I de França morreu em Melun, segundo a sua última vontade, foi sepultado na igreja da abadia de Saint-Ben-sur-Loire. Quando a cerimónia terminou, suspeitando que o seu meio-irmão Filipe de Montoir estaria a tentar impedi-lo de chegar a Reis, local tradicional das coroações dos reis de França, apressou-se a chegar a Orleans, a alguns quilómetros de Saint-Bend, a fim de se sagrar rei o mais depressa possível. A 3 de agosto recebeu, IPSO Sacra Unctio, a sagrada unção, das mãos do arcebispo d'Ainbert de Sens, na Catedral de Orleans. Temendo a perda de influência de reis, o arcebispo desta cidade contestaria posteriormente a validade da sagração, mas o novo rei já fora coroado. Reinado. Luís VI passou a maior parte do seu reinado a combater os nobres salteadores que abusavam do seu poder senhorial e bélico, para aterrorizar as populações e diminuir o poder régio. Na mesma linha política encorajou os movimentos comunais, associações profissionais sociais ou religiosas. A partir de 1110, outorgou diversas vantagens fiscais aos habitantes das cidades e o direito de se administrarem sob a direção de um magistrado. Em 1111 lutou contra os nobres salteadores, como Hugo de Puiset, no interior do domínio real. No domingo de Ramos de 1115, esteve em Amiens para apoiar o bispo e os habitantes da cidade no conflito contra o seu conde. Acompanhado de um exército para ajudar os burgueses a cercar o Castillon, a fortaleza dominante da cidade de Amiens, a partir da qual as forças condais partiam em expedições punitivas, uma flecha penetrou na cota de malha do rei, que acabou por partir sem vencer o cerco da torre que tinha a reputação de inexpugnável. Depois de iniciar outra expedição contra o nobre salteador de Saint-Brisson-sur-Loire, Luís adoeceu subitamente no castelo de Bétis e Saint-Pierre, entre Senlis e Compiègne. Morreu a 1 de agosto de 1137, de disenteria aparentemente causada por excessos alimentares que o tinham tornado obeso. Foi sucedido pelo seu filho Luís VII de França, meu 29º e 31º avô, que preferiria ter seguido a vida monástica. Família e descendência. Os dois primeiros casamentos de Luís VI. O primeiro casamento de Luís VI foi com Maria de Broglie, sem descendência. Em 1104, Luís VI ter-se-á casado com Luciana de Rochefort, filha de Guy I de Rochefort, senescal do rei Filipe I de França. Desta união também não houve descendência. Separaram-se em 1107. Poderá tê-la repudiado, anulado o matrimónio, ou poderá mesmo nem ter chegado a casar-se, sendo que a existência de Isabel de França é incerta. A 4 de maio de 1115, Luís VI casou em Paris com Adelaide de Saboia, minha 30ª e 32ª avó, filha de Gisela da Borgonha e Humberto II de Saboia. Dela teve. Filipe de França, morreu em consequência de uma queda de cavalo. Luís VII, rei dos francos, casou com Leonor da Aquitânia, meus 29º e 31º avós. Henrique de França, bispo de Beauvais e arcebispo de Reis. Hugo de França, morreu jovem. Roberto I de Droix, conde de Droix e de Perche, casado com Inês de Baudemont, senhora de Braine. Constança, princesa de França, casada, em 1140, com Eustáquio IV de Blois, conde de Bolonha, e em 1154, casou com Raimundo V de Toulouse, conde de Toulouse. Filipe de França, bispo de Paris. Pedro de França, senhor de Courtenay,
casado em 1152 com Isabel de Courtenay, meus 29º e 31º avós.